Fala, pessoal. Eu normalmente falo fala, galera. Agora eu já fiquei um pouco mais sério, né? Essa mesa hoje tá pesada, gente. O assunto aqui é pesado, o negócio é sério, meu amigo. Você não pode perder tempo. Começando mais um CLK Podcast. Tô na mesa aqui, feliz da vida, acontecendo, fazendo acontecer. Me aparece essa galera maravilhosa. Do meu lado, ela, Rosa. Só vou falar Rosa, porque não dá pra complementar com outro tipo de flor, né? Mas tá aquela aqui, a Rosa da MAP. Muito obrigado aqui. Hoje ela tá como co-host. Né, vem aqui me ajudando a conduzir essa nossa conversa, mas a Rosa é que comanda a mesa. Eu vou ficar só de... Né, eu sou o cara que inexperiente, sou o cara que leigo do assunto, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ergonomia com o Luiz Fabiano, é isso? Acertei? Isso, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, meu amigo. Então você não perde tempo. Na descrição desse vídeo aí vai ter os contatos dele para você entrar em contato, saber um pouco mais desse trabalho maravilhoso que ele faz, nível Brasil, porque o cara ó, você já viu o sotaque, né, Luiz Fabiano? É isso mesmo. Então, para nossa conversa ficar melhor, Rosa, dá um norte para nós aí. A gente vai começar falando do que exatamente em ergonomia? Da participação do Luiz Fabiano no evento chamado Connect. É isso aí. Não, o evento a gente não precisa nem falar, porque esse vídeo é o anterior, que a gente não gravou ainda, que a gente vai apresentar o evento. Sim. Que é na hora que você vai entrevistar. Mas não tem problema. Isso aqui é ao vivo, é assim mesmo. Então, gente, já se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like, que é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que querem falar do mesmo assunto. Né não, Luiz Fabiano? E aí? Exatamente. Esse cara já teve em todos os podcasts, já conheço ele, pô. A gente já é da mesma família aqui, ó. Tá vendo? Tem? Né não? Careca e barba. Seja muito bem-vindo à nossa mesa. Tamo aí. Obrigado. E aí, tá feliz, irmão? Muito. Conta um pouquinho pra nós aí sobre ergonomia e sobre como vai ser a tua participação lá no Connect. Tá, a gente vai... Eu montei uma empresa, né, chamada LF Ergonomia. Eu tenho uma parceria com a Rosa já há um tempinho e surgiu a oportunidade da gente expor, né, a nossa empresa no Connect. E é uma alegria gigantesca. Né? Não há nada que seja comparável a isso. É um evento que vai mobilizar São José do Rio Preto inteira e região. Né? Vem muita gente de fora, né? E não é isso, Rosa? Sim, a Rosa vai falar um pouquinho depois. E é bastante interessante, né? Tanto para as empresas que vão expor, quanto, né, para a organização do evento, fazer um evento que seja recorrente aqui em Rio Preto. Rio Preto não tem nenhum tipo de evento, né, relacionado à segurança do trabalho e que envolve todas as vertentes dentro da segurança do trabalho. Né, isso é muito importante. Acredito que vai ser um evento com sucesso estrondoso. Sim. E que novamente vai ser recorrente aqui em Rio Preto. E a LF gostaria de participar não só desse, mas do que vem para frente também. Não, você vai participar, o jeito que ele fala, um homem tralhador, o homem. O jeito que ele fala, ele vai participar de vários podcasts também, viu? Prepara aí que depois a gente vai trazer a tua empresa aqui no Cê é Louco Podcast. Cê é louco. Muito legal, né, Rosa? Sim. Esses momentos que a gente tem, assim, antes o evento, né? Aí depois o pós-evento é muito importante, porque a gente consegue enxergar o que vai acontecer no evento, trazendo as novidades para quem está assistindo, para as pessoas já ficarem antenadas, para não perder nada, e depois o que aconteceu. Aí já vem aquela situação, o que ela perdeu, né? Para quem não foi. É muito interessante. Mas agora fala para mim um pouquinho do produto em si, o que você vai estar expondo, o que vai estar mostrando, o que vai estar levando lá para o evento. Tá, a ergonomia em si é adaptar o trabalho ao trabalhador, independente do tipo de processo, né? Eu tô aqui, sou fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, né? Fisioterapeuta de graduação, e tô vendo aqui um monte de gente com uma posturinha meia, né? Ah, você tá falando aqui. Tá falando de mim, gente. Rapaz, eu vou ser sincero, eu acredito que isso aí é o mais importante, acho que a ergonomia nossa durante o dia a dia. Porque isso vai influenciar no dormir, você já sente dor nas costas, no que você vai pegar durante o dia. Por exemplo, você tem filho, por exemplo, sou muito jovem, né? Tenho um filho agora, eu tenho uma filha de 12 anos, e ela tá crescendo, cara, e vai ficando pesado. E aí, se eu não tô preparado, se eu não tenho uma boa postura, se você não tem um preparamento físico, por exemplo, treinar, academia e tudo isso, faz parte da ergonomia, não faz? Mas o principal é a hora que você fica parado, acho que é o sentar, será que é isso? Sim, acho que qualquer tipo de postura hoje, né, dentro do trabalho, pode trazer dano ao trabalhador se for feita de maneira incorreta. Né? Então, pegar um peso, né, transportar um material, ficar sentado ou ficar muito tempo em pé, são posturas que, ao longo do tempo da vida laboral do trabalhador, vai trazer algum dano. Então, a ergonomia vem para dissolver esse risco, né, para tornar o trabalho um pouquinho mais saudável e seguro. Não só agora, mas ao decorrer da vida do trabalhador também. Eu acho que esse que é o intuito da ergonomia. É isso que a gente vem mostrar hoje, né, nesse bate-papo descontraído que a gente está tendo e lá no Connect. Com a exposição da empresa. A insalubridade agradece, né? Porque
a gente sabe que mais para frente, tendo problema, esse conteúdo aqui não só para os colaboradores, mas também para os empresários Sim. entenderem o quão é importante investir em ergonomia e saber para o cara não ter dor de cabeça lá no futuro. Sim. Né? Isso é muito importante. A gente não quer deixar você com medo, empresário, falando que se você não investir agora, lá no futuro você pode ter um problema trabalhista, mas essa é a verdade. A gente sabe da situação e não é, porque eu confio na pessoa, não vai fazer. Não, gente, a questão é saúde. Quando pesa na saúde, pesa no teu bolso, a gente faz o que é necessário. Então, vamos prevenir, vamos falar um pouco sobre ergonomia. Esse cara tá aqui para contar pra gente o segredo da ergonomia no mundo, mas vamos começar pelo Brasil. Tem algum segredo aí que a gente tem que seguir, alguma coisa que é importante? Para a empresa, é evitar nexo, né? Acho que a Roça tá aí, pode falar também um pouquinho disso. Né? Hoje Evitar tem quem? nexo causal com causal. É relacionar a doença que o trabalhador apresenta com a atividade que ele faz. Entendi. Né? Eu sabia que eu já fiz uma de leigo para pessoas que não sabem ainda, então você que não sabe o que é nexo, olha, mentira, né? Sei nada. Eu entendi. Então é nesse sentido, né? De repente um trabalhador adoeceu por problema que ele tem no trabalho, ele vai ligar isso à empresa, né? E consequentemente a indenização por dano moral, né? O trabalhador teve a sua capacidade laboral não definitivamente acabada, mas porventura, se ele tem algum resquício, alguma sequela de um problema que ele apresentou e adquiriu no trabalho, a empresa é responsável por isso e é obrigada a indenizar o funcionário, o trabalhador. Então, eu acredito que a ergonomia vem para deixar essa questão do nexo um pouquinho lá atrás, né? Adequar os postos de trabalho e processos de maneira que não gere nexo, né, da atividade com a doença que o trabalhador apresenta, e também dar saúde e segurança ao trabalhador durante as atividades. Então tem esses dois pontos que eu acho que são bastante importantes na ergonomia. A gente deve frisar bastante isso sempre, principalmente para o empresário, que é uma das partes que é mais... né, a gente sabe que a justiça brasileira, né, ela, na questão da hipossuficiência, sempre vai puxar um pouquinho lado para o trabalhador, né? Mas o empresário precisa também, né, ser respaldado, e eu acredito que isso vem de encontro ao que a gente está falando. Acho que hoje em dia eu, assim, sou empresário e já passei por muita coisa. Então, a gente enxerga de uma maneira diferente, como Sim. investimento. Mas hoje em dia acho que tá mudando um pouquinho, né? A gente sabe como é difícil mudar as leis e mudar as coisas. Quem tem razão, porque ao longo do tempo o colaborador foi procurando a justiça para ter os direitos necessários, o que ele tem de direito mesmo, mas ao longo do tempo os juizados, né, os tribunais foram entendendo que também às vezes tem um vício, tem algumas coisas assim que não tá certo, né? Mas a ergonomia é uma coisa que não tem como discutir, né? Então por isso que esse cara tá aqui hoje, pra gente resolver o seu problema dentro da sua empresa, tanto na hora de pegar o peso, na hora de ficar em pé e na hora de ficar sentado. Também. Né? Traz a cereja do bolo agora. Pronto. A cereja do bolo, eu acredito que seja essa alteração da norma, né? Sim. Que o Luiz pode falar um pouquinho, porque vai de encontro com toda a intenção do evento do Connect, né, Luiz? A norma mudou agora, né, em agosto do ano passado, e vai entrar em vigor agora no final de maio. Né? E nela ela diz que essa nova redação da NR1, que a gente está falando, que a Rosa citou, ela vem incluir alguns fatores de risco que antes eram realizados, né? A identificação era realizada, mas não era obrigatoriedade de colocar no PGR, e hoje né? A partir de 26 de maio, isso vai ser obrigatório, né? É uma maneira da empresa cuidar de maneira integral do trabalhador, né? Tanto da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde social. Então, esse era um tema que era um pouquinho marginalizado dentro da segurança do trabalho, né? E a repercussão que está tendo isso é muito grande, né? Porque esse cuidado de maneira integral do trabalhador era pouco visto antigamente, né? Então, com a entrada da norma em vigor, agora dia 26 de maio, a gente vai ver um pouquinho mais, né, da empresa cuidando da saúde do trabalhador, da parte mental da saúde do trabalhador, né? Então é um ponto meio complicadinho, né, que as empresas estão tentando empurrar com a barriga para frente, mas não vai conseguir, né? Acredito que hoje sai o veredito que não vai prorrogar. Hoje a gente não pode falar data, tá? Mas é hoje. É hoje. É hoje, né? Mas acho que a segurança do trabalho vai dar um salto bastante grande em relação a isso, né? A gente pensava muito em físico, químico, biológico, de acidente, né? Pouco do ergonômico, mas acho que essa nova
norma, né? Essa inclusão desses itens na norma vai ser bem interessante para agregar a segurança do trabalho e muitas outras atividades dentro da empresa. Mas independente desse psicossocial que vai ser obrigatório ser inserido agora no PGR, as empresas já estão recebendo notificação pelo DET por não cumprir com a questão da ergonomia. Porque a ergonomia já é uma lei bem antiga, né? E já teria que estar pronta. O Brasil é muito atrasado nessa questão. Se eu não me engano, a ergonomia, a norma, né? E a NER 17 vem desde 78, se eu não me engano. Foi uma das primeiras normas que saíram, né? No conjunto das normas que saíram, veio também junto à ergonomia. Né? E vem sofrendo modificações ao longo do tempo. E a última agora é essa, que vai entrar em vigor dia 26 de maio. Né? Para a ergonomia, isso já era normal, tá? Por isso que às vezes, quando a gente conversa com o ergonomista, ele trata isso com um pouco de normalidade, né? Às vezes até gera um pouquinho de arrogância ou prepotência em relação a isso, porque o pessoal já faz há muito tempo isso. Né? Mas eu entendo que, para quem é leigo, para quem está começando agora, para quem nunca ouviu falar de fator de risco psicossocial, é uma coisa que assusta. Né? Porque quando você fala de psicologia, que não é o caso que a norma trata, né? É muito subjetivo. Né? O que é do trabalho ou é do indivíduo? Então, acho que é a maior confusão. De repente, que eles estão... o que eu sofro não é o que a Rosa sofre, não é o que o Felipe sofre, né? Mas isso não está na norma. O que está na norma é relacionado ao trabalho. Então, o que o Felipe sente, de repente, numa linha de produção é particular do Felipe, né? Também é particular do Fabiano, diferente que é particular da Rosa. Mas quando a norma vai entrar em vigor e fala de psicossocial relacionado ao trabalho, é do trabalho. É unicamente do trabalho. Que influência o trabalho traz. Mas não é para o Felipe, não é para a Rosa, não é para o Fabiano, é para o trabalhador. É como você se vê executando uma tarefa. E eu acho que isso que a gente precisa entender. Eu não vou analisar o Felipe, não vou analisar a Rosa, não vou analisar o Fabiano. Eu vou analisar como o trabalho é feito. E se é feito de forma inadequada, a gente precisa adequar esse trabalho ao trabalhador, que é a definição de ergonomia. Sempre... Que é muito importante, né, Luiz Fabiano? Porque antes era tão bem desenhado, nem tanto, né? A questão de risco químico, físico, do biológico, do acidente. A ergonomia ficou para trás. Sim, né? Sempre ficou, né? Sempre ficou para trás. E eu acredito que isso, né, vai alavancar a ergonomia nas empresas. Mas não é só isso, né? Porque... Só que eu falo uma coisa muito importante. Hoje, todos os empresários veem isso como um problema e um custo. Mas eles vão dar tanto valor a isso depois de implantado, porque assim, ó, a maior ferramenta que nós temos na mão, você pode ter tecnologia, robô, tudo mais, é o ser humano. O ser humano é a pessoa. Né? É o ser humano. Então, se o bem-estar do ser humano, né, chegou ao nível do ambiente de trabalho ser saudável, óbvio que vai produzir mais, você vai reter talentos dentro da sua empresa, porque hoje em dia, quem que acha a função para trabalhar? É difícil. Né? Então, essa mentalidade vai ter que passar por esse momento, mas depois eu tenho certeza que todos vão ficar muito satisfeitos com a implantação. É o benefício, né, de você fazer alguma coisa correta e você colher. Mas eu tive um contato, assim, com ergonomia durante 3 anos exatamente. E depois daquilo lá eu aprendi, mas a postura a gente perde, né? No dia a dia, muita coisa que você faz, eu não faço muito movimentos repetitivos de ficar numa mesa e tudo mais. Mas a questão de sentar, isso pega pra mim um pouco, né? Porque a maioria dos meus colaboradores hoje trabalham sentado. Um ou outro é em pé, que é no corte, mas aí tem vários... Eu queria saber um pouco mais do teu negócio, da tua empresa. Na verdade, o que a gente fez? A gente começou já focando no problema. A gente esqueceu de falar um pouquinho sobre o LF, já arrumei até o LF, ele contar um pouquinho da história dele, como ele chegou na ergonomia, né? Foi em pé, foi sentado, como é que você viu essa dificuldade, esse problema que tem, não só no nosso país, mas pede um profissional que fale um pouco disso e trabalhe com isso. Conta brevemente para nós sobre isso, depois eu vou te falar da minha experiência com ergonomia. Sim, eu sou fisioterapeuta, né, de graduação. E pronto, já explicou tudo. Esse foi o Cê é Louco Podcast. Não, mas ó, perfeito, não tem como casar outra coisa diferente. Então, aí, durante o curso de fisioterapia, eu tinha outra visão. Né? Eu ia ser fisioterapeuta esportivo, porque eu jogava bola na época, vivia machucado. Eu lembro, São Paulo, só machucado. Então, dentro da minha formação, eu tentei juntar a fisioterapia e fazer outro curso que me relacionasse ao trabalho. Porque na época, no Rio de Janeiro, existia um boom muito grande da indústria petrolífera,
né? E eu quis tentar voltar para o Rio de Janeiro, né? Já com alguma coisa garantida. Então, eu fiz a fisioterapia junto com a técnica de segurança do trabalho para juntar essas duas áreas para voltar para o Rio de Janeiro. Só que isso já ficou lá atrás, eu não volto para o Rio de Janeiro. Né? E assim, e essa ideia de trazer a fisioterapia com a segurança do trabalho deu muito certo. Porque na época, aqui em Rio Preto, eram poucos profissionais que faziam isso. Você estudou aqui? Eu me formei na Unimar, né? Eu morei muito tempo em Marília também. Né? Me formei na Unimar e fiz o curso lá e vim para trabalhar em Rio Preto em 2011 ou 12, mais ou menos. Legal. Né? Já com a visão de implantar a ergonomia nas empresas. Trabalhava CLT, há pouco tempo que eu montei essa empresa e agora sou PJ, né? Mas vi que é uma oportunidade muito boa, porque, como a gente costuma falar assim no nosso trabalho, a gente não precisa tratar a consequência. A gente tem que tratar antes do problema aparecer. E a ergonomia leva muito isso em consideração. Né? E eu via muito isso, que trabalhava numa empresa, mas o funcionário se afastou por um problema de coluna, o trabalhador se afastou por um problema mental, o trabalhador se afastou por isso. Por que a gente vai deixar para tratar a consequência se a gente pode evitar tudo isso? Né? E essa foi a sacada que eu tive lá atrás, né, para me envolver mais com a ergonomia. Aí vim para Rio Preto, fiz pós-graduação na FAMERP, de fisioterapia do trabalho e ergonomia, e até hoje estou na área. Você vê o quão é importante a gente escutar um profissional. A minha experiência, só para você entender. Minha esposa sempre mexeu na área de decoração, arquitetura, né? E hoje ela é advogada, ela já até tomou ranço da arquitetura em si. Não ranço, não, brincadeira. É que a oportunidade foi acontecendo, ela foi agrônoma, minha esposa é do estudar. Na verdade, ela tá, vamos ver o que ela vai fazer agora, né? Mas enfim, amor, te amo, viu? Ó, a gente teve um tempo uma loja, cara, de decoração e móveis, e a gente era representante de duas marcas. Na verdade, a gente começou com uma, né, que era a Giroflex, não sei se já ouviu falar, de cadeiras, né? Sim. Tinha móveis também, tinha a Fórmica também, que era uma marca que era junto com a Giroflex, que era de móveis, né? Armários e tudo mais. E batia muito em cima de ergonomia. E todo o edital, licitação, tudo que você venderia para alguém que precisasse de preço, sempre levava, porque não tinha competição para esse material. Então, a gente entendeu desde lá de baixo, quando eu comecei a minha confecção, isso há 15 anos, que o funcionário e a pessoa que vai utilizar aquilo ali, ele pode ou ter problemas de saúde, ou ele pode dar problemas para nós trabalhistas. Então, a gente investiu nisso. E eu com uma confecção, costureira tudo sentada ali, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, não vou comprar. Eu comprei umas 2, 3 e tal, né? Mas é 15, gente, 15 pessoas. Hoje a gente tem até uma escola, por falta de... A gente reclama às vezes de mão de obra, né? Sim. A gente tem uma escola de costureira em Guapiaçu, uma cidade próxima aqui. Aí, enfim, aí acontecendo todas as coisas, a gente acabou um pouco a Giroflex, a gente foi pra Alberflex, que era uma outra marca agora, que ainda tá no mercado, a Giroflex acabou, né? Era uma marca muito grande. Nossa, se você puxar a Giroflex, era uma das mais caras. Uma cadeira simples de escritório lá na época, isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, custava em torno de 5 mil, a mais simples. E tinha cadeira Hermès, tinha várias marcas, sabe, assinadas por decoradores, por arquitetos, que o negócio custava 30, 40 pau. Aí, enfim, aí eu falei, nossa, não vai dar, compramos umas 3 ali pro escritório, tal, só para as pessoas que mais reclamavam, né? Aí eu falei, não, mas a gente não pode deixar esse povo para trás, porque depois a gente pode ter problema, e eles terem problema. A gente tem que pensar nesse problema da pessoa em si, primeiro no ser humano. O que a gente fez? Aí veio a Alberflex, era um pouco mais em conta. A gente comprava com preço de custo, a gente colocou tudo Alberflex. E já faz mais de 10 anos, as cadeiras não acabam. Cara, e é isso. Então, assim, você investe a curto prazo, só que o que você vai ter de benefício a longo prazo é infinito. Se você fizer as contas do que é necessário, do que precisa mesmo e do que não precisa, se você cortar a ergonomia, cara, você está cortando o principal da tua empresa. Assim, não é como a venda, vou até te falar, eu sou vendedor, então eu puxo o saco da venda, né? É o comercial. Mas a mão de obra ali, o operacional, precisa estar alinhado, precisa estar todo mundo rodando, porque e a ergonomia faz parte disso, né? Hoje a gente tem até uma pessoa, não vou nem falar disso, vamos pular essa parte, coitado, L4 e L5 com problema na coluna é uma cortadeira. Você vê, então, e aí a mesa baixa, não tem ergonomia, cadê o cara? Cadê o LF para resolver para nós? Você entendeu? Quando nós vamos conversar isso aí. Nesse sentido. E vai dar tudo certo. Sim, vai, com certeza. Só operar, né? Tadinho. Mas é isso, muito bom você estar aqui, sim, porque a gente vai aprender um pouco mais, as pessoas que querem aprender também vai te seguir na rede social, saber um pouco mais do teu trabalho, e você vai estar lá no Conecte a Gente. O que você vai levar para esse evento? Fala agora. Agora você já segurou demais, não quer falar, né, Rosa? Eu não sei se eu nem posso falar isso, mas a gente está tentando então levar uma marca de cintas lombares, né, mas como se fosse um exoesqueleto. Né? É tipo uma armadura que você veste, né, e ela te dá apoio lombar, força de membro superior e apoio de coluna para você levantar a carga.
Logicamente que a carga não é uma carga muito grande, né? Tem ferramenta ergonômica que fala que o limite de cargas é 25 quilos. Né? Mas a gente vai tentar fazer algum bacana lá, né? Estamos fechando essa parceria aí, vamos ver se dá certo. E Fechou. vamos levar no Connect. Sem Muito dizer legal. que o empresário, quem estiver visitando, pode ir lá tirar dúvidas, entender um pouco melhor sobre essa alteração da norma, né? Sim, sim. Né? Acredito que o boom, né, da segurança do trabalho hoje é essa questão do fator de risco psicossocial. E a gente vai estar lá tirando dúvidas, explicando, mostrando como é que faz, incentivando principalmente o empresário a fazer, que é o mais importante, justamente para não tratar a consequência. Né? Entendi. Eu não sei se pode, mas você já vai pedir autorização para quem manda aqui. Sabe o que é interessante? Toda feira, todo evento que a gente vai, chega lá, um cara expondo alguma coisa, o cara não tem para vender, não tem para negociar, não tem para falar e ó, experimenta, alguma coisa assim. Pede para ela deixar você fazer a venda ali, o network direto mesmo, pro cara já saber, leva alguma coisa mesmo e que se o cara gostar, você, pode levar, passa o Pix aí, ó. Você deixa, Rosa, ele vender lá? Claro. Então já tá fechado, pronto, já consegui pra você. Porque isso é muito importante, você tá numa feira, tá em algum lugar, você tá vendo um negócio acontecer ali, não, vai chegar daqui 30 dias pra você. Ah, não, aí eu já desanimei, aí você já sai dali, o negócio é na hora, Sim. tem que estar quente. Sim, e essa questão da cinta lombar, né, do exoesqueleto, ela vai também com software que analisa o trabalhador em tempo real. É mesmo? Né, e vai agregando informações, vão sendo adicionadas informações que no final do processo você consegue saber se o trabalhador usou adequadamente, se o peso foi limitado, vai ver se ele... Só ficou andando. Tem aquele funcionário modelo, né? Só anda pra lá e pra cá. Isso a gente já consegue fazer. Já? Já consegue fazer. E então a gente consegue analisar a utilização dessa cinta para saber quanto de esforço foi economizado, né, entre aspas, do trabalhador com a utilização desse material. Que legal. Bastante interessante. Rosa, tem mais alguma coisa que você queira saber desse moço? Porque eu tô ansioso para esse dia do evento. A gente vai estar lá também, a King Uniformes vai estar em peso lá, fazendo acontecer. A gente vai fechar a parceria. Se prepara que a gente vai fazer permuta. Eu vou sair dali com a cinta tudo pendurada já. Leva umas 5 mil, que vai ter 5 mil pessoas lá. Na primeira hora, né? Se Deus quiser, né? Rosa, mais alguma coisa? É só isso mesmo, agradeço a participação, Luiz Não, Fabiano. não é só isso, né? É só isso aqui hoje. Ó, eu te agradeço, desculpa as brincadeiras. É a forma da gente levar esse podcast. Eu acho que tem que ser dessa forma, tem que ser leve, né? Não tem que ser uma coisa forçado. E falar muito tecnicamente, as pessoas falam, poxa, não é meu assunto. Agora, dessa forma que eu trouxe, tentei trazer para nós, a gente consegue... pelo menos mostrar para as pessoas que a gente sabe brincar, né não? LF, tamo junto mais uma vez, muito obrigado pela tua vinda aqui ao Cê é Louco Podcast, precisando da gente é só gritar, a Rosa vai comandar esse final e finalizou e você se inscreve no canal, vamos ver Rosa, vamos lá, vai lá, pode fazer. E finalizamos, você se inscreva no canal, dê o seu like e siga o Luiz Fabiano e também o Cê é Louco e também a MAP, e também a Rosa e também o Connect. É isso aí, tá tudo na descrição desse vídeo aí, você não perde tempo, os arrobas estão todos aí para você procurar saber um pouco mais, até a próxima, beijo no coração, valeu.